Estamos aqui hoje, vamos ter uma palestra da professora e camarada Sofia. Digo camarada porque todo ano, no mês de março, o partido comemora seu aniversário e traz algum camarada de outro estado para fazer uma palestra e algumas discussões e também dar um curso de formação para militância. Esse ano, em função do acampamento nacional de formação da juventude ser aqui em Sergipe no período do aniversário do partido, nós resolvemos trazer camarada um pouco antes. E aí vou ler aqui um resumozinho sobre, né? Ela é economista e professora universitária. É uma das editoras da revista Novos Temas, diretora do Instituto Caio Prado Júnior, membro do Conselho Editorial do blog Marxismo 21, e integra o Conselho Editorial da revista Crítica Marxista. Estuda e pesquisa relações sociais de produção, com foco principal nas relações de trabalho e a constante reiteração das desigualdades no capitalismo atual. Ela hoje vai estar aqui lançando o livro, fazendo uma breve apresentação do livro que ela está lançando aqui hoje, e depois vai falar um pouco sobre a crise mundial numa perspectiva na ótica da economia política. Não é isso? O capitalismo mundial, ele chegou num ponto de desenvolvimento, tanto das suas forças produtivas como de expansão, que de fato é muito difícil saber como avançar ainda mais. Pelo seguinte, o capitalismo não é de hoje que o capitalismo entra em crise. Desde o tempo do Marx já existiam crises. Aliás, no século XIX as crises eram mais constantes. Eram mais constantes e mais brutais, né? A falência generalizada, um monte de empresa desaparecia, outras surgiam e assim ia. Só que, a partir do começo do século XX, quando começou, dois fatores foram importantes. Em primeiro lugar, um processo de oligopolização, monopolização. As empresas deixaram de ser extremamente concorrentes umas com as outras e passaram a formar enormes conglomerados como nós conhecemos. Hoje, esse grau de monopolização é tão grande que não é mais de um mesmo país. Por exemplo, até os anos 80, nós podíamos dizer que as empresas montadoras de automóvel, a GM era um grande oligopólio norte-americano, a Volkswagen era um grande oligopólio alemão. Hoje, como a propriedade dessas empresas, elas estão diluídas através das bolsas de valores internacionais, na mão de poucas famílias, hoje o que nós temos é que, aí eu vou chutar, não posso falar com certeza isso porque eu não tenho essa informação, mas talvez 80% da propriedade dos meios de produção, dá para compreender o que é isso? 80% da propriedade das máquinas, dos equipamentos, do capital produtivo deve estar na mão de umas 20 mil pessoas no mundo. Então, nós falamos, mas tem a China tem um monte de empresas. Tudo bem, mas a China tem bolsa de valores, Xangai. Aquelas empresas que operam na China, quem são os proprietários das ações? A Petrobras é uma empresa nacional, né, brasileira. 78% das ações que recebem os dividendos, o lucro da Petrobras, que essas ações são negociadas em Nova York. 78% dessas empresas está na mão do mercado financeiro, de alguém aí. Mas então como? A Petrobras não é uma empresa nacional? Que aí a gente tem que entender. No Brasil existem duas espécies de ações. Existem as ações ON e PN, não sei se vocês já viram isso. Se eu estiver falando coisas assim estratosféricas, vocês me parem, né? Porque eu não sei. Vou falar só da Petrobras para vocês compreenderem. A Petrobras, 50% mais uma ação da Petrobras é do Estado. Mas que tipo de ação? Daquela ação que tem poder de voto, que tem o poder de eleger a diretoria, o presidente da empresa. Mas as empresas, elas têm dois tipos de ações. Elas têm as ações
que tem poder de voto, que são as ações nominativas, e tem as ações preferenciais. Estas outras ações preferenciais, essas pessoas, elas não têm poder de voto na assembleia da empresa, mas são elas que recebem o lucro da empresa. Então, apesar do Estado ter 50% mais um do poder de voto na Petrobras, 78% das ações que recebe o lucro da Petrobras está na mão do mercado financeiro internacional. Então, o que acontece? Esse pessoal que é dono dessas ações, que recebe o lucro, eles ficam pressionando através da imprensa, através de vários mecanismos, para que a Petrobras tenha sempre um lucro crescente. Deu também o maior rebu a semana retrasada, quando a presidente da Petrobras chegou lá e falou: olha, o ano passado, ela não falou assim, o ano passado nós tivemos prejuízo, ela falou assim, o ano passado o lucro foi um pouquinho menor do que o ano retrasado. E aí os acionistas já ficaram nervosíssimos, porque não pode ser um pouquinho menor do que o ano retrasado, tem que ser sempre maior. Compreenderam o que eu estou falando? Então hoje o mundo, o capitalismo, ele chegou num ponto em que, para você saber quem é dono de uma empresa, quem é o burguês não usa mais cartola, não fuma mais charuto, até deve usar, até deve fumar charuto, mas ele não está na fábrica mais, ele é proprietário das ações, e sendo proprietário das ações, ele pressiona através dos instrumentos que ele tem, para que a administração das empresas haja de forma que ele obtenha um lucro sempre, sempre, sempre mais crescente. Vocês sabem que pela legislação brasileira, o ensino não pode ser da iniciativa privada, ou não pode ser internacionalizado, né? Não pode ser de capital estrangeiro, não sei se vocês sabiam disso. Pela lei brasileira, o ensino não pode ser de capital estrangeiro. Pois bem, as 3 maiores donas de universidades privadas do Brasil, que é a Estácio, a Croton e a Anhanguera, 2 dessas, a Estácio e a Anhanguera, estão entre as 4 maiores empresas lucrativas de educação no mundo. E tem capital internacional, só que ele está diluído nas ações, porque essas empresas têm ações na bolsa. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para vocês que hoje o capitalismo, ele ocupou o planeta de tal forma que é muito difícil encontrar um espaço da existência humana que não seja necessariamente engolida pelo capital. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer uma comparação. Quando existiu o feudalismo na Europa, os camponeses, os servos de um feudo, o feudo era explorado pelo senhor feudal, né? O senhor feudal era o nobre e os servos, os camponeses, eles tinham que produzir e tinham que pagar tributo para o senhor feudal. Agora, como ele ia produzir, que dia ele ia produzir, de que forma ele ia fazer, era um problema dele. O senhor feudal não queria saber dessas coisas. Claro que eles eram explorados, e às vezes, nos momentos mais radicais do feudalismo, eles eram super explorados. Mas existia, por exemplo, alguns camponeses que produziam bastante, não só para pagar o tributo para o senhor feudal, para sustentar a sua família, mas também para levar um pouco de mercadoria para o mercado, para a feira. Então, esse camponês tinha moeda. Enquanto existiam outros camponeses que produziam para pagar o tributo para o senhor feudal e o resto era só para ele comer. Portanto, ele não tinha que ir ao mercado, não ia ao mercado. Então vejam que o feudalismo, apesar só dominou a Europa, e o resto do mundo era completamente diferente. A existência do camponês não dependia do mercado, não dependia do senhor feudal, dependia dele trabalhar na terra. Era disso que dependia a existência do camponês. Agora, qual é o ser humano hoje que pode existir sem ter que ir ao mercado? Em qualquer lugar do planeta.
Se tiver algum lugar do planeta em que o ser humano ainda pode existir, pode viver com a sua família, sem estar submetido ao mercado, portanto submetido ao capital, pode ter certeza, o capital vai explorá-lo, vai extorquir o que ele tem. Pode ter certeza disso. Então, o capital chegou num ponto em que não existe mais espaço no planeta para a sua expansão. O que faz com que a sua crise seja uma crise realmente insolúvel dentro do capitalismo. Por que isso? Antes eu estava dizendo, Marx presenciou várias crises. Até que chegou um momento da monopolização, que eu falei para vocês, no início do século XIX, e que os grandes conglomerados, para sair da crise, eles começaram a avançar para outras partes do mundo. A Rosa de Luxemburgo, que é uma teórica marxista, ela formulou uma teoria que naquele momento estava correta, que ela dizia o seguinte: a solução para o capitalismo sair da crise é a expansão para novos mercados, tanto mercados externos quanto mercados internos. Mas o que ela estava pensando? Ela estava pensando num capitalismo que era basicamente europeu e norte-americano. O Japão já estava crescendo, a Rússia já tinha um capitalismo forte. Quando esse grande capital dali entrava em crise, ele podia expandir, não só para o Brasil, como expandiu no século XIX, para a África, como foi o colonialismo africano desde o final do século XIX, no século XX, para outras áreas do planeta. Então você expande a exploração capitalista para outras áreas e isso faz com que a mais-valia possa ser extorquida dessas outras regiões e ele volta a se alimentar, porque o capital se alimenta de mais-valia. Então ele volta a se alimentar. Mas ele também pode se expandir para dentro, ela falou, para o mercado interno. O que significa isso? No começo do século XIX, a maior parte das coisas que a gente comia era feita em casa. O pão era feito em casa, o macarrão era feito em casa, o bolo era feito em casa, a roupa dos trabalhadores, quando rasgava, era costurada em casa. Se precisava de uma cadeira ou de uma mesa, muita gente fazia sua própria cadeira, sua própria mesa. O que o capitalismo fez? Mas a educação era dada em casa. O que o capitalismo fez? Ele transformou todas essas esferas da vida humana em mercadoria. Então hoje tudo o que nós temos é buscado no mercado. Hoje tem um monte de gente que compra água mineral para levar para casa. Não toma água nem filtrada, nem da torneira, ou só água mineral. Quer dizer, até a água, que era uma coisa inimaginável, né, de se transformar em mercadoria, virou mercadoria. E pasmem, na China estão vendendo latinha de oxigênio, porque tem cidades extremamente... Saiu na televisão outro dia. Os sujeitos compram latas de oxigênio por causa de dias extremamente poluídos. Então estão vendendo ar. Vejam a capacidade de expansão do capital. Porque quando você transforma tudo em mercadoria, aí o capital pode extrair mais-valia. Por isso que o Marx começa o livro O Capital com o capítulo A Mercadoria. Ele não começa o livro com o capítulo Capital, ele começa com a mercadoria. Talvez ele não imaginasse que tudo na vida humana ia se transformar numa mercadoria. Então, qual é o problema da crise de hoje? Por que a crise acontece? As crises do capital, elas acontecem, elas são cíclicas pelo seguinte: a mais-valia, que é o alimento do capital, ela é produzida pelos trabalhadores no processo de trabalho. Não é só a mais-valia que é produzida pelos trabalhadores. Em qualquer época da humanidade, a riqueza só é produzida pelo trabalho. Não existe riqueza no sentido de coisas úteis para os seres humanos. Não existe nada que não seja fruto do trabalho humano. Vocês podem pensar, não, mas um índio numa floresta tropical, não foi ele que plantou a bananeira que está cheia de banana.
Tudo bem, ele pode até comer todas as bananas da bananeira, acabou. E agora? Ele vai comer o que depois? Ele tem que trabalhar, ele tem que exercer um trabalho sobre a natureza para produzir. E os seres humanos, eles têm a capacidade de produzir não só aquilo que satisfaz as suas necessidades, a necessidade da sua família, mas os seres humanos têm a capacidade de produzir além do que ele precisa. Tem capacidade de produzir excedente. Todas as sociedades pré-capitalistas produziam excedente. E no capitalismo? Também. Só que o excedente no capitalismo, ele está na forma de moeda. Por quê? Como as máquinas e os equipamentos, a matéria-prima, elas são dos capitalistas, a mercadoria final também é do capitalista. E o excedente que o trabalhador produziu está aqui dentro da mercadoria. E quando o capitalista vende essa mercadoria, o que ele recebe é suficiente para ele pagar a depreciação do capital, quer dizer, para ele devolver o que ele gastou com as máquinas, os equipamentos, e é suficiente para pagar o salário dos empregados. E sobra a mais-valia, que é o lucro. Então, a mais-valia é o alimento do capital. E quem produz a mais-valia? Os trabalhadores. Muito bem. O que acontece com o desenvolvimento tecnológico? E o desenvolvimento tecnológico é próprio da humanidade, não é só do capitalismo. Mas no capitalismo, com o desenvolvimento tecnológico, cada vez tem mais máquinas e menos trabalhadores. Máquina não cria mais-valia. Máquina não tem a capacidade de criar valor. A máquina só transfere o seu valor para a mercadoria. Na verdade, é o próprio trabalhador, com a sua ação, que transfere o valor da máquina para a mercadoria e cria valor novo. Lembra que eu falei que os seres humanos são capazes de produzir riqueza? Então, só quem produz uma riqueza nova são os seres humanos. Essa é a teoria fundamental do Marx. A teoria do valor do Marx é descobrir que a produção da riqueza é uma produção humana. No capitalismo, quanto mais máquinas você coloca, menos riqueza nova os seres humanos produzem. Isso não quer dizer que ele não produza coisas, ele produz um monte de coisas, só que o valor dessas coisas é bem menor, porque deu menos trabalho para produzir essas coisas. Então, o valor é menor. Olha só qual é o problema do capital. Ele depende do trabalho para criar mais-valia. Só que quanto mais ele investe nas máquinas e nos equipamentos, menos trabalho ele tem. Qual é o resultado? Menos mais-valia, menos lucro. Então, as crises do capital são eternas crises de queda, tendências de queda na taxa de lucro do capital. Aí o que ele faz? Alguns capitalistas, como dizia Rosa Luxemburgo, vai explorar outros lugares. Por exemplo, vai explorar o Brasil, rebaixa o valor do salário dos trabalhadores, que assim a sua mais-valia continua alta. Quanto menos você pagar para o trabalhador, mais alta é a mais-valia. Ah, então tem um fôlego, né? Extrai a mais-valia da periferia. Extraiu durante o século XX todo a mais-valia da periferia. Mas e agora? Aqui também já entrou em decrescimento a taxa de lucro, porque aqui também foram substituindo o trabalhador por máquina. Não tem mais o que fazer. Então, a crise que se apresenta é uma crise em que a taxa de lucro ela é decrescente. Quando eu falo taxa de lucro, não é a massa de lucro. Essa é uma outra questão que é um pouco complexa, que os economistas lidam bem, mas outros não. Taxa de lucro é a relação entre o quanto você lucrou em relação ao seu capital. É uma relação. Então veja só, se eu investir R$1 milhão para produzir sapato e eu tive um lucro de R$100 mil, ou uma mais-valia de R$100 mil, isso significa 10% de mais-valia sobre o meu capital, certo? 1 milhão para 100 mil. Aí eu compro máquinas novas
e eu gasto aqui mais 1 milhão. Então agora eu tenho 2 milhões de reais aqui, eu dispenso trabalhadores, eu consigo produzir mais sapatos e sapatos mais baratos, só que no final do processo eu vou ter um lucro de 160 mil. 160 mil não é 10%, é 8% do meu capital. Entenderam? O meu lucro é maior em termos monetários. Antes eu tinha 100 mil, agora eu tenho 160 mil. Mas em relação ao meu capital, ele é menor. Estão compreendendo? Isso acontece o tempo todo. Por isso que os capitalistas, os donos das ações das empresas, eles não estão interessados se a Petrobras deu um lucro de 35 bilhões esse ano. Eles estão muito preocupados porque o lucro da Petrobras decresceu em relação ao ano passado. Pô, mas o ano passado eles já receberam 40 bilhões de lucro. Esse ano eles estão recebendo 35 bilhões e não estão contentes? Não, porque eles não pensam em termos absolutos, eles pensam em termos relativos. E a taxa de lucro para eles tem que ser sempre crescente. Só que quanto mais eles investem na produção, mais a taxa de lucro cai. Então, isso é a crise do capitalismo. Qual é a solução para essa crise? Do ponto de vista do capitalismo, não tem solução. Porque as soluções possíveis, elas já foram utilizadas. O capitalismo já se expandiu para o mundo inteiro, já transformou tudo em mercadoria. Eu ouso dizer, até o amor, né? Quantos jovens hoje em dia preferem... Não, porque antes a antiga profissão do mundo era bastante marginalizada. Hoje em dia... Tá certo que não está precisando nem pagar. Mas eu fico impressionada, né? Porque no Brasil, por exemplo, que tem uma liberdade sexual tão grande, como é que tem tanta prostituição e prostituição de moças universitárias, de moças... Não são aquelas pessoas que não têm outra alternativa na vida, que vão ser segregadas e tal. Porque tem demanda, né? Então, até nisso, o capital, quer dizer, o mercado entra. Então, em todas as esferas, amor não, né? Amor não é mercantilizado. Mas é que o amor fica muito complicado quando o marido perde o emprego. Eu não estou falando, né? Quando o marido perde o emprego, quando a mulher não tem mais dinheiro para fazer plástica. Entendeu? É isso que eu estou dizendo, porque até a relação afetiva, ela é mercantilizada. Não no sentido de que todos nós somos monstros, mas que nós pensamos a nossa vida através de troca. Quando nós pensamos a vida como uma troca, né, e a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, tudo é troca, né? Filho, olha só, se você tirar uma nota boa, eu vou te dar um presente. Né? Filho, se você passar no vestibular de medicina, você ganha um carro. Ora, eu vou dizer o seguinte, se você não passar no vestibular de medicina, o problema é seu. Entendeu? Eu não vou dar o carro para você por causa disso. Né? Você vai fazer aquilo que você acha que deve fazer para a sua vida. Mas tudo é troca. Então, quando tudo passa a ser troca, tudo é mercantilizado, não tem mais para onde expandir. Tá certo? Então, a crise chega num estado de insolução, quer dizer, insolúvel, que aí transforma as saídas, quer dizer, pode-se ver algumas saídas. Mas aí vocês vão dizer, bom, mas aqui no Brasil não está em crise. Então, não é que não está em crise. O problema é que no Brasil, por uma questão, não só no Brasil, na América Latina, por uma questão conjuntural, ainda existia um pequeno espaço para ocupar do ponto de vista do capital, que é o que eles hoje em dia chamam de classe C, ou a nova classe média, que nada mais é do que estender aos trabalhadores o consumo de massa. Pagar um pouquinho a mais, aumentar o salário mínimo, expande brutalmente o consumo de massa. Mas todas as experiências do século XX mostram que esse consumo de massa, ele tem um fôlego muito curto. Porque todo mundo já comprou televisão de plasma, todo mundo já trocou de celular, agora vai trocar de novo? Vai comprar de novo? Não, então a gente vai fazer obsolescência programada, as televisões vão quebrar, o telefone celular não vai funcionar.
Sim, mas as pessoas vão se endividar. Elas não vão ter mais capacidade de pagamento. Então isso também não é uma saída. Fora que o problema da obsolescência programada gera um problema ambiental e ecológico que é grave, que não é uma coisa boba. Ah, são os ecologistas que estão preocupados. Os ecologistas estão preocupados com a coisa errada. Estão preocupados se você reciclou direitinho o lixinho da sua casa. Eles não estão preocupados em discutir por que as empresas fazem coisas para serem quebradas. Ninguém está discutindo isso. Né? Qual é o discurso ecológico? Né? Não é o discurso mais supérfluo possível. Ninguém aqui gostaria de saber que mais da metade do que você compra, você joga no lixo, não porque você quer, mas porque vem em embalagem. Agora, os ecologistas estão preocupados com isso? Não. Então, essa questão ambiental também é uma questão fundamental e importante. Agora, tudo isso é um caldeirão de crise, que se manifestou de maneira bastante forte na Europa e nos Estados Unidos. E na Europa e nos Estados Unidos, ela se manifestou não porque os estados europeus e os americanos gastam muito, gastam mais do que arrecadam. Porque o problema do gasto público nunca foi um problema para o capitalismo, muito pelo contrário. O Marx já falava que a dívida pública era um dos instrumentos de acumulação de capital. O problema é que, como eles querem extrair, não dá mais para extrair mais-valia, então agora quer pegar do salário do trabalhador. Como é que você pega do salário do trabalhador? Rebaixando o salário, que é o que estão fazendo na Europa, ou reduzindo a aposentadoria dele, que é também tirar o dele, porque isso aí era dele, né? Reduzindo aquilo que ele tinha de direito. A universidade que era pública agora é paga, que era pública, não continua sendo pública, mas que era gratuita, agora é paga, né? O transporte aumenta, não tem subsídio. Então, o que está fazendo? Nada mais é do que, já que não dá para aumentar a mais-valia, vamos tirar do salário que eles conquistaram. Tá certo? Então, a crise lá se manifesta dessa forma. Não que aqui também não vá se manifestar dessa forma também, quando esta solução do endividamento dos trabalhadores chegar ao fim, que isso tem pernas curtas, vai chegar a esse problema. Agora, o problema grande aqui no Brasil é que as relações de trabalho no Brasil, elas são muito mais frouxas, muito mais débeis do que as relações de trabalho na Europa. O que eu quero dizer com isso? Se a crise, assim que a crise chegar aqui, não vai haver negociação para diminuir a aposentadoria, para rebaixar salário. Vai haver demissão em massa. E demissão em massa é rebaixamento de salário. Porque para não ser demitido, você aceita qualquer coisa. Ou você vai ser demitido e depois você vai ser contratado pela metade. Não sei, vocês são jovens, mas nós já passamos por isso centenas de vezes, pelo menos várias vezes nesse país. Na crise dos anos 80, na crise dos anos 90... Todas as vezes que vem uma crise, é muito fácil para ajustar aqui, para retirar dos trabalhadores. Demite todo mundo. Que benefícios os trabalhadores brasileiros têm, que seriam grandes vantagens? 13º salário, descanso semanal remunerado? Isso é alguma vantagem, fundo de garantia? Só para informar vocês, o governo Dilma, para ajudar o capital, e isso também tem que ser dito, quer dizer, o Brasil ainda não está em crise, porque o governo é a grande alavanca, né, do capitalismo brasileiro hoje em dia. O governo Dilma, para ajudar o capital, propôs uma desoneração da folha de pagamentos, porque o grande problema, quer dizer, a grande reclamação dos industriais, dos empresários brasileiros, é que o Brasil tem uma folha de pagamento muito onerosa, tem que pagar muitos tributos sobre a folha de pagamento, tem um monte de coisa. Quando você contrata uma pessoa por 1.000, na verdade você tem que pagar 2.000, porque 1.000 vai para o governo e tal. Essa sempre foi a reclamação no Brasil, que é uma falácia. Todos os institutos já mostraram, sérios, né, o DIEESE, já mostraram que isso é tudo mentira. Até porque o salário no Brasil é tão baixo
que mesmo que eles pagassem a GM, se ela pagasse 3 vezes mais o salário de imposto, não era nem a metade do que ela tem que pagar nos Estados Unidos. Então, para ela vale a pena. Mas, tudo bem, a Dilma acreditou na história e propôs a desoneração da folha de pagamento. Quer dizer, a eliminação de uma série de tributos sobre a folha de pagamentos, mas como deve haver um equilíbrio financeiro do Estado, ela propôs que ela poderia desonerar a folha de pagamento desde que as empresas pagassem 1% sobre o faturamento bruto. Quer dizer, ela vai eliminar os tributos, INSS, tudo que as empresas têm que pagar, e elas vão pagar 1% sobre o faturamento bruto. Sabe o que as empresas falaram? Ah, não, assim não vale a pena. Por quê? Porque a folha de pagamento não representa nem 4% do faturamento das empresas. Digamos que eu vou deixar de pagar um pouquinho, que a minha folha de pagamento vai cair para 3,5% do faturamento. Eu ainda vou ter que pagar 1% para o governo, assim eu vou pagar mais. As empresas agora não querem desonerar a folha de pagamento, porque a folha de pagamento no Brasil é ridícula diante do faturamento das empresas. Tá certo? Então, qualquer ajuste de uma crise que venha para o Brasil é facilmente adaptável pelos empresários brasileiros. Eles demitem todo mundo e isso não há resistência por parte das instituições. Quer dizer, leis não vão proteger. O que sobra então? Sobra pensarmos no enfrentamento dessa situação. Mas o enfrentamento não só para voltarmos à situação anterior, mas sim para avançarmos para uma proposta diferente. E aí, o que nós esperávamos, né, quando a crise se instala na Europa, onde iniciou o capitalismo, né, na fonte dos grandes capitais, que o movimento operário reagisse e voltasse a ter, no mínimo, aquela força que tinha no século XIX. Vocês já estudaram alguma coisa sobre o século XIX? A Revolução de 48, a Comuna de Paris, né? Todas as grandes manifestações de trabalhadores que eram coisas assim monumentais. Mas não, né? O que a gente tem visto é que mesmo na Grécia, onde as manifestações elas foram com mais força, as lideranças, digamos assim, do movimento dos trabalhadores não têm coragem de propor uma ruptura. Por quê? Porque está vendido e tal? Não. Porque durante esses últimos 100 anos foram, digamos, contaminados com a ideia de que é possível melhorar a vida através de reformas. Que lutar pelas reformas é mais importante do que lutar pelo fim do capitalismo. E aí, veja só, tudo bem, durante o século XX todo, os trabalhadores europeus, eles ganharam muito. Nós todos sabemos que o padrão de vida na Europa é bastante elevado. Eles ganharam bastante. Eles tiveram muita luta para conseguir isso. Eles não ganharam de graça, como o capitalismo faz parecer. Lá na Europa o Estado deu a previdência, deu o seguro-desemprego. Não, eles lutaram. Uma das principais lutas que eles tiveram foram as 2 guerras mundiais. Foram os trabalhadores que ganharam as guerras. Eles é que lutaram. Só que é o seguinte, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Europa tinha um bando de trabalhador armado. Todo mundo tinha arma, todo mundo era do exército, estava todo mundo armado. Qual foi o acordo feito? Nós fazemos o estado de bem-estar social, vocês todos vão ter casa própria, hospital bom, educação de qualidade, seguro-desemprego, etc. E vocês devolvem as armas. E é isso que aconteceu. Devolveram as armas e tiveram uma vida boa durante meio século, né? Uma vida bastante confortável. O problema é que todos esses direitos que foram conquistados com duras lutas dos trabalhadores, eles estão sendo desmontados assim, ó, numa velocidade impressionante. Então, o que acontece? A reforma, ela até pode, para um pequeno grupo, para um período curto,
resolver alguns problemas, mas elas podem ser desmontadas numa velocidade inimaginável. Agora, os trabalhadores europeus, eles não perceberam que não vai ter reforma mais. Aliás, vai ter reforma regressiva, né? Todas as reformas que eles vão fazer são reformas para diminuir os direitos dos trabalhadores, e não no sentido de ampliar esses direitos. Então, para concluir, não há saída. Do ponto de vista do capital, não há saída. Se bem que, o que vai acontecer? Então ele vai acabar? Não, não vai acabar. Se instaura a barbárie, quer dizer, empresas altamente predatórias, trabalho escravo aqui e acolá, nenhum direito, salário por dia, come quem puder, quem não puder não come, um mata o outro, né? E assim vai, é a barbárie. Ou, a alternativa é a luta política, mas uma luta política que não fique só na esfera da reforma, que avance para além dela. E como isso é possível? Então vamos lá tomar o Palácio de Inverno e vamos fazer a revolução assim? Não, isso é um acúmulo, primeiro, de organização dos trabalhadores, segundo, de reivindicações, não apenas para garantir o salário do mês seguinte, mas de reivindicações que são reivindicações humanas e reivindicações que colocam em xeque o capital. Essas reivindicações que colocam em xeque o capital, ao não serem atendidas, vai esclarecer para o resto da população o que de fato é o capitalismo. Portanto, a luta, ela não é uma luta espontaneísta que se pode dizer, então vamos todos pegar em armas e vamos lá destruir. Não, nós temos, de repente vai precisar, mas nós temos que organizar e partir para lutas táticas que tenham como elemento central uma estratégia que seja a revolução. E não lutas táticas que tenham como ponto central apenas acomodar a situação até então existente. Bom, acho que eu já falei 1 hora, né? Vamos abrir a palavra aí para todo mundo fazer perguntar e tal. Eu falei muita coisa já. Obrigada.